para a tristeza dos antissemitas e antisionistas, no Brasil hoje você tem 100 milhões de brasileiros com origens judaicas. Acredite se quiser, 100 milhões. E esses brasileiros carregam sobrenomes comuns. São mais de 16 mil sobrenomes comuns do nosso dia a dia: Santos, Silva, Oliveira, Pereira, Ribas, Correia, Melo, que mais? Silva, ok? Dentre estes são 16 mil sobrenomes de brasileiros com ascendência judaica. Agora, de onde vieram esses brasileiros, Samuel? Da onde eles saíram, né? Para terem origens judaicas? Eles vieram de Israel, né? De que lugar eles vieram? Eles vieram da Europa, né? Mais precisamente da Espanha e de Portugal. Chegaram lá após uma peregrinação vinda de Jerusalém, né? No ano 70. Chegaram e se estabeleceram na Península Ibérica e ali construíram uma comunidade judaica muito grande, muito próspera, mas que depois de um determinado momento, com as guerras, com a mudança geopolítica, esses judeus começaram a ser perseguidos na Península Ibérica simplesmente por serem judeus. Nada diferente do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Na Alemanha nazista, nada diferente do que acontece hoje, onde nós vemos pessoas odiando os judeus simplesmente por serem judeus. Bom, ali essa comunidade cresceu, se estabeleceu e passou a ser perseguida, né? A pressão da sociedade começou a forçar esses judeus a se converterem como cristãos novos. Timão, muitos milhões de brasileiros se surpreenderam, inclusive, né, com a informação de que o Silvio Santos é judeu. Né? Muitos exatamente. Não sabiam, né? Inclusive em função do enterro que o Timão destacou aqui, é diferente das outras celebridades como Ayrton Senna, o Rei Pelé, tiveram seus caixões levados num cortejo de um carro de corpo de bombeiro, né? Teve as assembleias como lugar público para visitação dos corpos. Não, um sepultamento totalmente discreto, né? Reservado à família e rápido, né? Conforme ordena a tradição de luto judaico, sendo ele sepultado no cemitério israelita. E o Silvio Santos, ele é um sobrevivente, inclusive é um vídeo que nós usaremos aqui, de repente, em uma fala sobre os judeus espanhóis, que ele é um sobrevivente do século XVI, descendente direto de Dom Isaac Abravanel, que é descendente do rei Davi, né? Essa herança que esse apresentador tem é um retrato do que o Shimon falou agora há poucos. Foram mais de 1.400 anos que a maior comunidade judaica da Europa, depois da destruição do Segundo Templo no primeiro século, no ano 70 da Era Comum, ele se estabeleceu em Sefarad, na Espanha e Portugal. Então a maior comunidade, a mais influente de toda a região, inclusive de muitas regiões do Oriente Médio. Foram mais de 1.400 anos, eram ricos e contribuíram com a ciência, principalmente com a participação do período dos mouros, que eram os árabes, né? Os turcos que entraram nessa região da Europa, e tivemos ali a Era Dourada, que foi a atividade comum entre judeus e árabes que fez com que a Europa, através da Espanha, se desenvolvesse. Bom, isso teve fim. Com a expulsão dos mouros, os reis católicos desconfiaram da presença judaica e emitiram um decreto de expulsão quando, 100 anos antes, de 1492, mais de 300 mil judeus haviam sido convertidos ao cristianismo, tornando-se cristãos novos. E os demais judeus que se recusaram a se converterem ao cristianismo, 100 anos depois, com o decreto de 1492 dos reis católicos, expulsava os judeus que não aceitaram se converter ao cristianismo. Esses judeus são recebidos por Dom Manuel em Portugal e 5 anos depois, no ano de 1497, depois da expulsão da Espanha, esses judeus que rejeitaram se converter ao cristianismo na Espanha são convertidos à força por Dom Manuel.
E logo depois nós temos a descoberta do Brasil no ano de 1500, que inclusive o financiamento, por exemplo, de Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, ele foi financiado inclusive pelo parente do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que ajudou a financiar as expedições que descobriu as Américas, como também a descoberta do Brasil, né, também era financiado pelo dinheiro judaico dessa região. E a descoberta do Brasil e a exploração das pretensões da coroa portuguesa, quem que ela manda para cá? Os bandeirantes. E os bandeirantes vêm acompanhados desses cristãos novos em busca de liberdade, já que a Inquisição, que foi lançada 9 anos antes da expulsão dos judeus da Espanha, ela já perseguia as liberdades dos novos cristãos, que eram judeus que haviam sido convertidos. No Brasil, eles buscaram liberdade para se expressar, para praticar o seu judaísmo e também para se desenvolverem junto com a nova descoberta dessa região, vendo uma terra de liberdade. O que indica que a comunidade judaica de Pernambuco e também de Alagoas, que foi da colonização dos holandeses, que dava aos seus judeus total liberdade, inclusive de culto. Ou seja, a primeira sinagoga das Américas foi construída no Brasil, em Pernambuco, mostrando a tratativa de que os judeus portugueses tinham em relação aos judeus holandeses na sua liberdade de expressão e de religiosidade, vindo logo depois a Inquisição perseguir esses judeus que estavam já no Brasil praticando o judaísmo às escondidas. O Brasil foi o último reduto para onde vieram judeus espanhóis e portugueses, e daqui o escritor e historiador Sérgio Buarque de Holanda diz que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos. Somado a todas as outras imigrações, o Brasil hoje reúne mais de 70 milhões de brasileiros que têm as suas origens judaicas, Shimon. São 16 mil sobrenomes organizados nesse dicionário sefardi, né? De sobrenomes, desde sobrenomes muito comuns como Silva, Oliveira, Santos, entre outros, né? Formam aí 16 mil sobrenomes de judeus sefardis antecedidos pela contextualização histórica que deu origem aos sefardis e aos cristãos novos. Professores como Reuven Feingold, Paulo Valadares, Guilherme Feigenbaum fizeram, né, estas pesquisas acadêmicas. São dados acadêmicos, não são achismos de ouvirmos falar. Não, são dados acadêmicos reunidos em diferentes literaturas. Nós temos uma das maiores pesquisadoras, a professora Anita Nowinski, respeitadíssima pesquisadora da USP, que reuniu documentos, reuniu fatos que aconteceram na vida destes cristãos novos ou judeus, né, recém-convertidos, e o porquê que eles foram convertidos. Então, os Abrantes, Aguilar, Almeida, Álvares, Amorim, Andrade, Avelar, Azevedo, Barros, Basto, Belmonte, Brandão, Bravo, Brito, Bueno, Cáceres, são todos nomes de origem judaica. Caetano, Campos, Cardoso, Carneiro, Cavajal, Carvalho, Castro, Crespo, Coutinho, Cruz, Dias, Dourado, Duarte, Elias, Estrela, Ferreira, Franco, Gato, Gonçalves, Guerreiro, Henriques, Lara, Leão, Leiria, Lemos, Lobo, Lombroso, Lousada, Lopes, Macias, Machado, Machorro, Martins, Marques, Mascarenhas, Matos, Meira, Melo e Prado, Melo e Canto, Mendes, Mendes da Costa, Mesquita, Miranda, Montesino, Mourão, Moreno, Mourões, Mota, Moucada, Negro, Neto, Nunes, Oliveira, Osório, Paiva, Pardo, Pereira, Pessoa, Pilão, Pina, Pinheiro, Pinto, Pimentel, Pizarro, Preto, Querido, Rei, Ribeiro, Rodrigues, Rosa, Sarmento, Salvador, Silva, Soares, Souza, Teixeira, Teles, Torres, Vaz, Vargas, Viana. Bom, são alguns dos sobrenomes, né? Nós temos aqui nesse dicionário 16 mil sobrenomes de brasileiros com origens judaicas. Agora, o que está acontecendo? O fenômeno, justamente, esses brasileiros estão se descobrindo judeus, né? Com ascendência judaica. Poxa, Silvio Santos era judeu,
olhando aqui para o meu sobrenome, minha família tem essas raízes, né? Não é o sobrenome somente que vai ligar você ao judaísmo. São alguns outros dados, como costumes judaicos na sua família. Criptos costumes, né? Esses judeus, para esconder dos inquisidores que tinham origens judaicas, eles encriptavam as suas tradições, né? Escondendo. Então, por exemplo, um dos costumes, né, que o judeu tinha, que esse cristão novo desenvolveu, ele limpava a sua casa na sexta-feira em preparação para o sábado. No sábado ele ia receber uma visita. Mas que visita era essa? Essa visita era o dia sagrado judaico, né? Então, as famílias judias, elas faziam uma faxina especial na sexta-feira. Eu tenho na minha família essa tradição, né? Toda sexta-feira minha família corria limpar a casa porque o sábado era um dia diferente. Não comer carne de porco. Muitas famílias brasileiras tinham esse costume de não comer carne de porco. A forma de abater o frango, né? Você pode lembrar que a sua avó ia matar aquela galinha para fazer para a família. A minha avó, por exemplo, ela degolava o frango, ela não destroncava o pescoço como muitas famílias. Entre outros criptos costumes, não apontar o dedo para a estrela. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Na sua família? Olha, não aponte o dedo para a estrela que nasce uma verruga. Por quê? Porque esses judeus, eles utilizavam da contagem das estrelas para definirem o começo do sábado e o encerramento do sábado. Cobrir os espelhos quando alguém falecia, cobrir os espelhos em casa, no enterro ser enterrado com uma mortalha, né? Ele não era enterrado de terninho e de gravata, ele era enrolado, né? Como foi o Silvio Santos. Numa mortalha, como foi o Silvio Santos. Foi um costume sefardi, né? Exatamente. Judaico, o enterro de Silvio Santos. Bom, todos esses costumes levam você a pesquisar esse histórico na sua família. E milhares de famílias brasileiras estão retornando ao judaísmo, retornando culturalmente, religiosamente, e muitas até estão voltando a Israel, a terra dos seus antepassados. Nós temos milhares, dezenas de famílias, né, que fazem o seu processo de retorno e voltam, estão morando hoje em Israel como cidadãos israelenses, né, contribuindo, inclusive, servindo as forças de defesa de Israel. Lógico, não é isso que nós estamos promovendo aqui para que você vá a Israel lutar na guerra. Não, não é nada disso. Nós estamos trazendo a história que não é contada nas universidades, não é contada na novela da Globo, nem no Jornal Nacional. É a história de milhares de brasileiros que possuem uma origem ligada diretamente a Israel. Então, nós conseguimos explicar um pouquinho por que o judeu ama tanto Israel, né? Porque há tanto amor por Israel. Quando Netanyahu, primeiro-ministro israelense, esteve no Brasil, ele foi recebido como um herói. E o próprio Netanyahu não conseguia compreender por que tanto amor dos brasileiros por um político israelense, né? Por que os brasileiros amam tanto o Silvio Santos? Por que essa ligação tão forte, né, com este judeu, entre muitos outros judeus influentes no Brasil? Hoje você pega, por exemplo, nomes de rua. Você vai ver nomes de rua, nome de grandes fundadores do Brasil com esses sobrenomes comuns. São judeus que ajudaram na construção do Brasil. Então, se você quer conhecer mais sobre a história desses judeus, compreender, ora, eu sou um Bnei Anussim, quero retornar, eu sou um filho desses judeus e quero retornar às minhas raízes. Então essa comunidade, a Sinagoga Anussim Brasil, está de portas abertas para acolher esses brasileiros que querem retornar ao judaísmo. Nesse número, aqui no nosso WhatsApp, 41998681256, você pode mandar um WhatsApp, uma mensagem e dizer: quero conhecer as minhas raízes judaicas, quero estudar mais sobre as raízes judaicas, né? Toda semana, todos os dias, nós estamos falando sobre essa temática. Tem uma aula muito especial aqui com a professora Anita Novinsky, aqui no nosso canal, onde você pode compreender ainda mais como foram esses dias dos judeus na Península Ibérica e depois vieram para o Brasil. E essa sinagoga, ela acolhe justamente os brasileiros que querem retornar às suas raízes judaicas. Você não é obrigado,
você não é obrigado a restaurar as suas raízes, né? A reconstruir a sua identidade judaica, mas você tem essa opção, você pode fazer isso se desejar, se a sua alma judaica clamar dentro de você, né? Você tem essa oportunidade de entender, de conhecer as suas raízes. Inclusive muitos brasileiros, né, cristãos, protestantes e não religiosos, usaram a oportunidade de 2015 que o Estado, que Portugal deu, de reconhecer e dar cidadania aos brasileiros de origem sefaraditas, né? Então, esses genealogistas, os bancos de dados, né, da Torre do Tombo, até documentos da igreja que batizaram os cristãos novos, e ela escrevia no documento, na certidão de batismo, dizendo Anussi, indicando que ele era um cristão novo. E muitos outros bancos de dados serviram para esses brasileiros conseguirem a sua cidadania portuguesa, do incentivo de Portugal de reconhecer como um concerto histórico os judeus que foram forçados e expulsos de Portugal, ou por não se converterem, ou fugindo da Inquisição. Esse concerto foi de 2015 até dezembro de 2023, quando ainda milhares e milhares de brasileiros vão obter, através desse incentivo, o passaporte europeu português.